um juízo meramente conjectural. É desse plano verdadeiramente sobresceleste que, sem dúvida, desceu o mensageiro Asclépios, materializando-se no santuário da bênção, em nosso lar, para uma formosa preleção a seus habitantes. Pertence a Asclépios, informa o instrutor Cornélio, a comunidades redimidas do plano dos imortais, nas regiões mais elevadas da zona espiritual da Terra. Vive muito acima de nossas noções de forma, em condições inapreciáveis à nossa atual conceituação da vida. Já perdeu todo o contato direto com a crosta terrestre e só poderia fazer-se sentir, por lá, através de enviados e missionários de grande poder. Apreciável é o sacrifício dele, vindo até nós, embora a melhoria de nossa posição, em relação aos homens encarnados, vem aqui raramente. Não obstante, algumas vezes, outros mentores da mesma categoria visitam-nos por piedade fraternal. Não poderíamos, por nossa vez, demandar o plano de Asclépios, a fim de conhecer-lhe a grandeza e sublimidade? Perguntei a André Luiz. Muitos companheiros nossos, assegurou-nos o instrutor, por merecimentos naturais do trabalho, alcançam admiráveis prêmios de viagens, não só às esferas superiores do planeta que nos serve de moradia, mas também aos círculos de outros mundos. Sorriu e acrescentou: não devemos esquecer, porém, que a maioria efetua semelhantes excursões somente na qualidade de viajores, em processo estimulante do esforço pessoal, à maneira de jovens estudantes de passagem rápida pelos institutos técnicos e administrativos das grandes nações. Raros são ainda os filhos do planeta em condições de representá-lo dignamente em outros orbes e círculos de vida do nosso sistema. Não me deixei impressionar e prossegui perguntando. Asclépios, todavia, não mais reencarnará, na crosta. O instrutor gesticulou, significativamente, e esclareceu. Poderá reencarnar em missão de grande benemerência, se quiser, mas há intervalos de 5 a 8 séculos entre as reencarnações. Oh, Deus, exclamei, como é grandioso semelhante estado de elevação! Constitui sagrado estímulo para todos nós, ajuntou o mentor atenciosamente. Devemos acreditar, interroguei, admirado, seja esse o mais alto grau de desenvolvimento espiritual do universo. O diretor da casa sorriu, compassivo, em face de minha ingenuidade, e considerou. De modo algum. Asclépios relaciona-se entre abnegados mentores da humanidade terrestre, partilha da soberana elevação da coletividade a que pertence, mas, efetivamente, ainda entidade do nosso planeta, funcionando, embora, em círculos mais altos de vida. Compete-nos peregrinar muito tempo, no campo evolutivo, para lhe atingirmos as pegadas. No entanto, acreditamos que o nosso visitante sublime suspira por integrar-se no quadro de representantes do nosso orbe, junto às gloriosas comunidades do que habitam, por exemplo, Júpiter e Saturno. Os componentes dessas, por sua vez, esperam, ansiosos, o instante de serem convocados às divinas assembleias que regem o nosso sistema solar. Entre essas últimas, estão os que aguardam, cuidadosos e vigilantes, o minuto em que serão chamados a colaborar com os que sustentam a constelação de Hércules, a cuja família pertencemos. Os que orientam nosso grupo de estrelas aspiram, naturalmente, a formar, um dia, na coroa de gênios celestiais que amparam a vida dirigina, no sistema galáctico em que nos movimentamos. E sabe, meu amigo, que a nossa Via Láctea, viveiro e fonte de milhões de mundos, é somente um detalhe da criação divina, uma nesga do universo. 7 graus Celsius capítulo, a sétima esfera, diretrizes do planeta. A sétima e última esfera, diretrizes do planeta, é, certamente, onde o Cristo está entronizado, no seio de uma humanidade cuja altitude evolutiva é por ora inconcebível para nós. E desse fulgente solo de luz,
governa esse maravilhoso organismo de esferas chamado planeta Terra, que ele mesmo criou, por determinação de Deus. Quem nos poderia proporcionar alguma informação dessa paradisíaca esfera? Narcisa, falando da ministra veneranda, fornece alguns parâmetros do merecimento que o espírito precisa amealhar para, um dia, ser levado a visitar esse plano celeste. Ponto. E a entidade com maior número de horas de serviço na colônia e a figura mais antiga do governo e do ministério, em geral, permanece em tarefa ativa. Nesta cidade, há mais de 200 anos, as Fraternidades da Luz, que regem os destinos cristãos da América, homenagearam veneranda e conferindo-lhe a Medalha do Mérito de Serviço, a primeira entidade da colônia que conseguiu, até hoje, semelhante triunfo, apresentando 1 milhão de horas de trabalho útil, sem interromper, sem reclamar e sem esmorecer, sob que essa benfeitora sublime vem trabalhando, há mais de 1000 anos, pelo grupo de corações bem-amados que demoram na terra, e espera com paciência, com exceção do governador, a ministra veneranda é a única entidade, em nosso lar, que já viu Jesus nas esferas resplandecentes, mas nunca comentou esse fato de sua vida espiritual e esquiva-se a menor informação a tal respeito. O trabalho incessante e maravilhoso do Cristo em benefício da libertação espiritual dos bilhões de seres que habitam todas essas esferas, mormente da quarta para baixo, consoante a sua vibrante afirmativa, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é um exemplo extraordinário para quantos desejam ardentemente galgar mais altos cimos de evolução. Sabemos, pela narrativa dos evangelhos, que Jesus fez uma passagem de 33 anos pela crosta terrestre, há 2 milênios, trazendo à consciência humana uma nesga de seu resplandecente reino celestial. Mas foi mal recebido, escarnecido e crucificado, e ainda lhe pediram que não voltasse mais. Estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. João 1:10-11. Invisível aos olhos humanos, é de se crer que o Cristo nos tenha feito muitas outras visitas em todos esses milênios, como aquela belíssima, descrita pelo espírito Humberto de Campos, que Jesus, por volta do último quartel do século XIV, acompanhado de seu luminoso séquito celestial, fez as florescentes plagas americanas. Se tão mal recebido por aqui, o Divino Mestre persiste em retornar e oferecer, a seus filhos tresmalhados deste plano inferior, o seu grande amor não correspondido, quantas descidas amiudadas não terá feito às esferas mais elevadas deste nosso mundo, onde seus habitantes o recebem com a mais pura alegria, entre os sorrisos e as flores de seus corações divinizados. Se a crosta ele veio exemplificar o amor, que é o sentimento de que mais carece a sociedade terrena, a esses outros planisférios de vida, principalmente dos altiplanos da quarta esfera para cima, irá, certamente, levar diferentes manifestações de seu alcandorado espírito, como as grandes descobertas, as ciências divinas e as artes superiores. 8 graus Celsius capítulo, as esferas da Terra e o Apocalipse de Jesus. O conhecimento dessas esferas espirituais, tal como nos é apresentado nos textos e desenhos de Cidade no Além, é de fundamental importância para a solução de inúmeros enigmas que desafiam, há tantos milênios, a humanidade. Não importa, como esclarece André Luiz, que os desenhos sejam perfeitos, lembrando os mapas gizados por Cristóvão Colombo quando da descoberta da América, semelhantes esboços, diz ele, não continham a realidade total, no entanto, demonstram, até hoje, que o valoroso navegador apresentava a configuração do novo continente, em linhas essenciais. E muito importante que nos aproximemos dessas revelações com sentimento íntimo de veneração a Deus e a mais absoluta humildade. São conhecimentos que vêm esgarçando resistentes véus de obscuridade dentro de nós. Aliás, sobre o assunto,
Pietro Baldi nos oferece esta oportuna advertência. O mistério tem suas defesas e suas resistências, e somente um estado de vibração intensa pode possuir a força de superá-las. A verdade só responde ao apelo desesperado de uma grande alma, quando esta invoca a luz para fins benéficos. Para quem observa com avidez e curiosidade, o olhar se embota e as portas do conhecimento permanecem fechadas. A lei, mais sábia do que vós, não admite no templo os inexperientes e os não amadurecidos. O conhecimento, arma potentíssima, não é concedido senão a quem saiba dela fazer bom uso. Esta atitude do vosso eu é fundamental, porque a da lei que, onde falta em sinceridade de entendimento e impulso da fé, as portas do conhecimento permaneçam fechadas. E conclui, avisadamente, só o pulsar de um grande amor o mistério se abre e revela, responde somente a quem sabe bater às suas portas. Necessária se faz quase sempre uma coragem louca, uma vontade desesperada, o impulso frenético de uma dor imensa, um ímpeto de fé que não mede a profundeza do abismo. Só então caem as barreiras, e os limites do concebível subitamente se dilatam. Na Bíblia Sagrada, embora veladamente, a parte que tange mais de perto essa pluralidade de planos do orbe terrestre está contida evidentemente no seu último livro, denominado Apocalipse. Mas esse livro, por óbvio, não pode ser entendido sem o estado da alma descrito por Baldi, bem como sem o apoio de muitos outros conhecimentos que advirão, como subsídios imprescindíveis, e que são preliminares da revelação integral, a ser ministrada pelo Consolador ou Espírito da Verdade, conforme a missão que lhe foi cometida pelo Cristo, dentre outras, de anunciar as coisas que hão de vir. Muitas de suas passagens, até hoje capituladas à conta de obscuras e profundamente enigmáticas, certamente só abrirão suas cortinas e deixarão entrever uma réstia de sua preciosa luz, a luz de venturas revelações espirituais. Porque sua mensagem profética, ao que tudo leva a crer, foi calcada sobre os 7 planos de evolução da Terra, e nem todos os seus acontecimentos se deram, se dão e se darão apenas na esfera denominada crosta terrestre. Seu título, Apocalipse, significa revelação, e revelação de Jesus, recebida de Deus, como se depreende de seu primeiro versículo. Sendo de Jesus, deve merecer todo o respeito e atenção dos verdadeiros cristãos, que podem não entendê-la ainda, mas que dariam prova de lamentável estultice se voluntariamente a ignorassem. É de tal importância que se constitui no único livro da Bíblia Sagrada onde está combinado uma pena capital a quem lhe acrescentar ou dela omitir qualquer dado. 22:18-19. Embora o mundo, turbado pela mídia, tenha entrevisto em suas páginas somente prognósticos de calamidades, o certo é que sua mensagem está replena de um conteúdo profundamente humano e divino de esperança e vida para toda a humanidade. Se nunca houve tanta luz e treva na Terra como nos dias atuais, isto se deve à mais ampla difusão da verdade, em todos os povos e nações, nesse alvorecer de um novo milênio. E os povos turbilhonam hoje, agitados, sob o influxo dessa nova luz, porque a verdade, como dito Alhures, quando resplandece perante o homem, faz uma de duas coisas. Ou espelha a besta que mora nele ou a põe em fúria dentro dele. O que importa aos que sabem e creem, nessa transição para um mundo novo, é que penetrem reverentemente na alma, ou seja, no sanctum sanctorum desse livro santuário e se embebam da deslumbrante riqueza espiritual que ele contém. E deixem de parte o átrio exterior, seu corpo, que, segundo o capítulo 11, foi entregue aos gentios para ser pisoteado por eles até o final dos tempos. Assim, pois, o mundo de César, tal como ressuma do texto, será calcado por César, numa necessária catarse coletiva, até que o seu tempo se complete. A luz do Apocalipse, então, após a implementação desse expurgo planetário, esplenderá, serena e majestosamente, para os lídimos cristãos,
nas 7 promessas de plenitude ao vencedor, o que venceu a si mesmo, insertos nas 7 cartas às igrejas da Ásia, Caps 2 e 3. Na visão do trono de Deus, dos 24 anciãos e dos 4 seres viventes, que não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Capítulo 4. No assinalamento dos salvos de todas as nações, levado a efeito pelo anjo que subia da banda do sol nascente, constante do capítulo 7. No encontro do Cordeiro de Deus com os remidos sobre o monte Sião, ao som do novo cântico que somente eles podiam cantar, capítulo 14. Na antevisão do novo céu e da nova terra, bem como da cidade santa, que descia do céu, ataviada como noiva adornada para o seu esposo, na qual habitarão os remidos, sob a promessa divina de que Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Capítulo 21, e, finalmente, na promessa da volta de Jesus, feita por ele mesmo, com estas palavras: Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Capítulo 22. Ao adentrarmos, portanto, o limiar desse livro sacro, de onde se descortina o vasto panorama de uma era nova para toda a humanidade, estamos plenamente conscientes das limitações da condição humana, bem como de sua indignidade, para tal cometimento. Daí sugerirmos prudente reserva quanto aos tópicos que se seguem. Pois é público e notório que, com as ressalvas de estilo, há muita distorção a nível intelectual na vasta literatura terrena que pretende revelar o Apocalipse. Isto, aliado à dificuldade de penetração em sua simbologia hermética, leva essa obra belíssima, repositório de verdades eternas e inestimáveis que o Cristo nos destinou, há lamentável descrédito nos círculos mais cultos, quando ouvem falar desses assuntos, assim como a enorme confusão na mente popular, sempre ávida de novidades, nos dias que correm. Tal fato, porém, não deve inibir-nos de estudá-la e compartilhar fraternalmente a suma de tais elucubrações. Este é um livro de estudos, não de revelações. Impende, pois, deixar claro que não traz nenhuma revelação apocalíptica. Há certamente avatares na Terra e no espaço assinalados para tal missão e eles serão reconhecidos, a seu tempo, não por suas pretensões, mas por suas obras. Saibamos, pois, aguardar, com tranquila expectativa, a manifestação de seu contributo de luz em benefício da humanidade. As passagens que se seguem, selecionadas das radiantes páginas do Apocalipse, visam tão somente trazer apoio e fornecer subsídios à tese dos multiplanos de vida, os quais fazem de nosso lar cósmico esse complexo organismo de esferas que os homens ainda estão muito longe de conhecer em sua vera e majestosa essencialidade. Mas temos de estar atentos à advertência de Benson, quando escreveu, cheio de razão: o Apocalipse não foi escrito sem lágrimas, nem será compreendido sem lágrimas. 9 graus Celsius. Capítulo: As visões de João Evangelista. Vejamos alguns exemplos mais significativos no livro do Apocalipse do Cristo, segundo João. 1. Vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. 15:2. A visão desse pré-excelso cenário, montado sobre um sola de fluidos cristalizados, só poderia ter sido proporcionada, indubitavelmente, dos altiplanos da quarta esfera para cima, onde a substância eterizada cria esse estado de translucidez, o que pode ser visto também em outras passagens desse mesmo Apocalipse, como, por exemplo, no capítulo 4. 2. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele.
5.3. Esta linguagem confirma a existência plurima dos planos espirituais e poderia ser desdobrada, com a maior naturalidade, da seguinte forma: ora, nem nas esferas exteriores à crosta, nem sobre a crosta terrestre, nem nas esferas interiores a ela, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. 3. Então, vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou-o, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. 21-3. O Apocalipse chama de abismo o que, em André Luiz, é denominado trevas ou regiões subcrostais. Façamos aqui uma pequena pausa para reflexão. As 7 esferas da Terra fazem parte da tradição esotérica de todos os povos, principalmente dos que habitam o hemisfério oriental, e esse sistema de divisão teve origem no mundo espiritual, como vimos no final do capítulo 4. Na Bíblia, o apóstolo Paulo fala em terceiro céu, onde teria encontrado um homem. Hoje sabemos tratar-se de Estevão, graças ao romance histórico Paulo e Estevão, de Emanuel, que ouvira palavras inefáveis nessa elevada dimensão. Na verdade, a denominação de esferas é mais adequada do que céus para essas subdivisões dimensionais do planeta. Porque céu dá uma conotação de região espiritualmente superior, habitada por seres angélicos, o que não ocorre em todas essas dimensões. Esfera é nomenclatura neutra e está mais de acordo com os diversos estádios evolutivos em que se encontram seus habitantes. Em Cidade no Além são dados nomes a essas esferas, estabelecendo-se de forma clara e reveladora, através dessas denominações, o caráter principal de cada uma. Começa-se, porém, na citada obra, da crosta terrestre para cima e, para que fosse mantida a divisão por 7, o umbral é dividido em 3 partes, normal, médio e grosso. Entretanto, a página 80 do livro, revela-se a existência de 2 esferas situadas abaixo da crosta, núcleo interno e núcleo externo, que também são habitadas, conforme se deduz do conjunto de revelações trazido por André Luiz. Estas 2 esferas são denominadas por ele de regiões subcrostais, ou trevas, e, na passagem apocalíptica que estamos comentando, de abismo. A realidade, no entanto, é que, analisada sob o prisma de uma cosmovisão, as 3 esferas na Terra que recebem a denominação de umbral se resolvem em apenas uma, contendo, porém, várias subdivisões. Essas subdivisões, de resto, acontecem também nas demais esferas, pois a progressão natural das coisas, seguindo uma linha ascendente do centro para a periferia do globo, faz com que as regiões mais próximas do interior do planeta sejam menos evoluídas que as mais distantes dele, ocorrendo, assim, dentro de uma mesma divisão, vários níveis de evolução. Aliás, mal comparando, vemos essas sensíveis diferenças ocorrer até mesmo na pouco maleável crosta terrestre. Aqui, homens adaptados a viver nas regiões polares, como os esquimós, sobreviveriam com extremo desconforto, por exemplo, no calor tórrido da África, e vice-versa. O mesmo ocorrendo com os habitantes de regiões situadas ao nível do mar em comparação com os que vivem em grandes altitudes, nos planaltos montanhosos. Por que, então, perguntamos nós as 2 esferas mais íntimas foram excluídas daquelas 7 denominações? Talvez porque fora temerário, naquela altura, tornar patente aos olhos humanos a existência de esferas de vida abaixo da superfície da crosta terrestre. As coisas espirituais, diz a Bíblia, se discernem espiritualmente e, sendo o conhecimento progressivo, é preciso esperar o amadurecimento de cada ideia para que seja apresentada com proveito a ideia seguinte. Gil Restauné de Andrade, numa excelente abordagem sobre o tema intitulado Mundo Espiritual, incerta em Reformador de agosto/96,
Nos fala dessas esferas. Começa pelo abismo e discrimina, em seguida, numa linha ascensional, os vários sítios habitados da casa planetária, denominando-os trevas, esferas terrestres, umbral, zonas de transição, esferas superiores e esferas resplandecentes. Dito isto, aproximamo-nos de uma importante dedução, com fulcro no que ficou estabelecido em Cidade no Além, bem como nos subsídios da farta literatura espírita e das sagradas escrituras trazidos à colação neste estudo e que foram apresentados até o momento ou serão nos capítulos seguintes. Estamos convictos de que, à luz destes pacientes estudos, a sucessão das esferas se ajustaria melhor à realidade dos fatos se for levada em conta a seguinte classificação, agora, a começar da mais elevada. Sétima, diretrizes do planeta. Sexta, amor fraterno universal. Quinta, arte, cultura e ciência. Quarta, umbral. Terceira, crosta terrestre. Segunda, trevas. Primeira, abismo. A dedução aqui, que poderá causar estranheza aos que ainda não tiveram oportunidade de meditar maduramente o assunto, é o fato de a humanidade encarnada estar habitando a terceira esfera da Terra, e não a primeira, como tem sido divulgado até o momento. E assim como outras tantas verdades abriram seus próprios caminhos dentro da terceira revelação, esta realidade também deverá abrir o seu, oportunamente. E para isso que esperamos vê-la submetida ao elevado foro de controle universal estabelecido por Allan Kardec, Senhor que se pulverizará na vala comum, onde se dissolve tudo que não tem fulcro na eternidade. Como vimos na sinopse sobre o umbral, nas trevas são lançados os chamados demônios que, colapsados pela consciência de culpa, não oferecem qualquer perspectiva de redenção a curto ou médio prazo. E o caso de Satanás. Este símbolo, porém, segundo a doutrina espírita, não representa uma entidade tomada individualmente, mas a falange de espíritos esclerosados no mal. Acerca da enigmática prisão de Satanás no abismo, além do Apocalipse, encontramos referências nas epístolas de Pedro e Judas, onde o primeiro afirma que Deus não poupou a anjos quando pecaram, antes precipitou-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Segundo, Pedro 2:4, e o segundo reforça, e anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, Deus tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Judas 1:6, até as entidades obsessoras, atuantes na crosta terrestre, denotam conhecer e temer essas formidantes regiões abissais. Quando Jesus ordenou aos espíritos imundos que saíssem do endemoniado Geraseno, eles lhe rogaram que não os mandasse sair para o abismo. Lucas 8:31. Preferiram a manada de porcos. 10 graus Celsius. Capítulo: Batalha no céu. 4. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia, não prevaleceram nem mais se achou no céu um lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi tirado para a terra e, com ele, os seus anjos. Apocalipse 12, 7-9. 5. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou-o, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto é necessário que ele seja solto pouco tempo. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número deles é como a areia do mar. 21-3, 7-8.
Na ciclópica batalha do arcanjo Miguel contra o dragão, provavelmente é denominado céus regiões umbralinas, porque não se pode conceber a existência do dragão, espíritos temporariamente voltados ao mal, nas esferas superiores à quarta. Realmente, as cidades das regiões superiores do umbral podem ser classificadas como verdadeiros céus. Há compromisso entre todos os habitantes equilibrados da colônia, diz a senhora Laura, cidadã de nosso lar no sentido de não se emitirem pensamentos contrários ao bem. De Sartre, o esforço da maioria se transforma numa prece quase perene. Daí nascerem as vibrações de paz que observamos. É claro que, fora das muralhas da mencionada cidade, e de outras existentes no umbral, o mal exerce seu predomínio transitório. Mas a profecia é taxativa e deixa muito claro, virá a hora em que o umbral será expurgado de seus maus elementos, a expulsão do dragão. E esse grande acontecimento já vem sendo preparado, pelo visto, há muito tempo, através das varreduras magnéticas que são feitas periodicamente nessas regiões pelo fogo purificador. Pois o dragão e seus anjos, através da reencarnação e de hordas de obsessores que periodicamente assolam nosso plano, são precipitados, de tempos em tempos, sobre a crosta terrestre. Dentre as brumas do simbolismo que, a cautela, envolve todo o mecanismo profético, é possível vislumbrar, sem afirmações dogmáticas, o quanto é singular, nesse desencadeamento tremendo de forças planetárias, a posição estratégica do habitat humano. A crosta vem sendo ou será o epicentro desse entrechoque de grandezas apocalípticas, consubstanciado na ceifa do joio, quando da consumação do fim do mundo, segundo a parábola do Senhor, Mateus 13:24. Mas essa aparente vagueza da profecia é pura ilusão. Às vezes, em sua precisão cirúrgica, ela chega a marcar ano, mês, dia e hora para certos acontecimentos, como em Apocalipse 9:15. O capítulo 11 do Apocalipse apresenta a gigantesca obra preparatória da volta do Cristo, levada a efeito pelas duas testemunhas mártires, em que alguns intuem o Velho e o Novo Testamentos e, outros, a volta ao mundo dos profetas Enoque e Elias. Elas também são denominadas os dois profetas, as duas oliveiras e os dois candeeiros, que se acham em pé diante do Senhor da terra. Quando, porém, tiverem concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas. Do fogo cruzado resultante do dragão, que é precipitado do céu, umbral, e da imersão da besta, que surge das entranhas da terra, abismo, a humanidade terrestre verá ferir-se, de acordo com a mais ponderável hermenêutica bíblica, a escatológica batalha do Armagedon. Essa batalha final, também conhecida por grande tribulação, envolverá todas as nações, bem como os seres desencarnados das esferas próximas, devido a seus pesados débitos kármicos, naquele dilúvio de fogo de que fala o apóstolo Pedro, 2 Pedro 3:7, 10-12, levando João, o evangelista profeta, a exclamar doridamente, e quem poderá sobreviver? Apocalipse 6:17. Será o terceiro aí, ou sétima trombeta, do Apocalipse, aí dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos três anjos que ainda têm de tocar 8:13. O primeiro aí, ainda segundo os mais conceituados intérpretes, aconteceu no período entre os anos de 1914 e 1918, e o segundo, entre 1939 e 1945. O terceiro e último aí, quando vier, será aquele que sepultará para sempre a memória de todas as guerras já ocorridas neste mundo. Vide, a esse respeito, o profeta Isaías 2:2-4. E quando virá? A resposta a esta pergunta poderá ser encontrada no final do próximo capítulo. 11 graus Celsius capítulo, o fim do mundo. A hora que vivemos é, sem dúvida,
Um dos pontos culminantes da história da humanidade, em que as trevas da alta madrugada esbravejam e recalcitram ao pressentir o encontro inevitável com as claridades do alvorecer divino que se aproxima. É aquela zona cinzenta que medeia entre duas fases planetárias, a de provas e expiações e a de regeneração. São iterativas as profecias a esse respeito, desde o Velho Testamento da Bíblia Sagrada ao Apocalipse de Jesus, segundo São João. Isto sem falar na contribuição de sábios e estudiosos desses magnos assuntos, ou profetas e videntes extrabíblicos, como São João Bosco, São João Vianney, Cura d'Ars, o Venerável Osauzer, Eduardo Ndoye, Nostradamus, Pietro Baldi, bem como inúmeras vozes venerandas do Espiritismo. A verdade é que essa passagem para um novo ciclo é necessária e não deverá ocorrer sem as turbulências de percurso comuns a tais períodos de transição, embora hoje mais acirradas, mas nada que coloque em xeque a sobrevivência da humanidade ou do planeta Terra como um todo, como às vezes mal agoram os catastrofistas de plantão. Os vaticínios do que está para acontecer e que desde há algum tempo já vem acontecendo e que se intensificará dia a dia, até ao ápice, constam de inúmeros relatos em diversas obras literárias, escreve o Eymar Muniz de Oliveira, em bem elaborado estudo sobre o assunto, sob o título Ascendente Espiritual da Terra. Os tempos são chegados, incerto em Reformador de junho/1993, Pags 182 a 184, ao qual remetemos os interessados. E apresenta um elenco de várias obras espíritas para fundamentar sua explanação. Por oportuno, damos a seguir alguns flases da palavra de Jesus e dos salmistas, profetas e apóstolos, constantes das Sagradas Escrituras, assim como de mentores de alta conceituação em nosso meio, visando a uma reflexão mais acurada sobre o tema. Alertamos, porém, aos que não estiverem familiarizados com o discurso bíblico, que expressões como Senhor dos Exércitos ou Santo de Israel, expurgadas do véu da letra que as empanava, eram nomes sob os quais Jesus, ou mesmo seus prepostos, se apresentava àqueles povos semibárbaros, de dura cerviz, dos tempos pré-evangélicos, por representarem a única linguagem passível de ser entendida, ainda que parcialmente, por eles. Jerusalém e Essial significam hoje, sob o ponto de vista da profecia, o planeta ou a humanidade, e a ira, ou terror, do Senhor, abstração feita de todo antropomorfismo superado, deve ser entendida não como a atuação pessoal do Cristo em raivosa batalha contra as forças do mal, mas como a justa reação da lei divina em face de seus transgressores, para a reposição das coisas em seus devidos lugares. Dito isto, vamos à sinopse. Salmos. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. 2:2-5. O Senhor põe à prova justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice. 11:56. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para desextirpar da terra a memória. 34:16. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mas um pouco de tempo e já não existirá o ímpio, procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. 37:9-11. O caluniador não se estabelecerá na terra, ao homem violento o mal o perseguirá com golpe sobre golpe. 140:11. Isaías. Naquele dia os homens lançarão as toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata, e os seus ídolos de ouro, que fizeram para ante eles se prostrarem, e meter-se-ão pelas fendas das rochas, e pelas cavernas das penhas, ante o terror do Senhor,
e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. 2:20-21. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça, e o pecado como com tirantes de carro. E dizem, apresse-se Deus, leve a cabo a sua obra, para que a vejamos, aproxime-se, manifeste-se o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam o bem, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, põem o amargo por doce, e o doce por amargo. Ai dos que são heróis para beber vinho, e valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso, e ao justo negam justiça. Pelo que, como a língua de fogo consome o restolho, e a erva seca se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso se acende a ira do Senhor contra o seu povo, povo contra o qual estende a sua mão, e o fere, de modo que tremem os montes e os seus cadáveres são como monturo no meio das ruas. Contudo isto não se aplaca a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. 5:18-25. Quando o homem violento tiver fim, a destruição for desfeita e o opressor deixar a terra, então o trono se firmará em benignidade, e sobre ele no tabernáculo de Davi se assentará com fidelidade um que julgue, busque o juízo e não tarde em fazer justiça. 16:4-5. Ai do bramido dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Rugirão as nações, como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá, e fugirão para longe, serão afugentadas como a palha dos montes diante do vento, e como pó levado pelo tufão. 17:12-3. Na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos, e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados, por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. 24:5-6. A terra está de todo quebrantada, ela totalmente se rompe, a terra violentamente se move. A terra cambaleia como um bêbado, e balanceia como rede de dormir, a sua transgressão pesa sobre ela, ela cairá e jamais se levantará. Naquele dia o Senhor castigará, no céu, as hostes celestes, e os reis da terra, na terra. 24:19-21. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar, para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. 26:20-1. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. 40:15. Jeremias. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? 4:14. Eis a tempestade do Senhor. O furor saiu e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Não voltará atrás o brasume da ira do Senhor, até que tenha executado e cumprido os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isto. 30:23-24. Ezequiel. Portanto assim diz o Senhor Deus, pois que todos vós vos tornastes em escória, eis que eu vos ajuntarei no meio de Jerusalém, como se ajuntam a prata, e o cobre, e o ferro, e o chumbo, e o estanho, no meio do forno, para soprar fogo sobre eles, a fim de se fundirem. Assim vos ajuntarei na minha ira e no meu furor, e ali vos deixarei e fundirei. Congregar-vos-ei, e assoprarei sobre vós o fogo do meu furor, e sereis fundidos no meio de Jerusalém. Como se funde a prata no meio do forno, assim sereis fundidos no meio dela,
E sabereis que eu, o Senhor, derramei o meu furor sobre vós. 22:19-22. Joel. Tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo nome. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo, dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás, chama que abrasa, diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado. Nada lhe escapa. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Estrondeando como carros, vem, saltando pelos cumes dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho, como um povo poderoso, posto em ordem de combate. Diante deles treme a terra e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. Sim, grande é o dia do Senhor, e muito terrível. Quem o poderá suportar? 2:1-5 e 10-11. Zacarias. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados, e perecerão, mas essa é a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei, como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei, direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. 13:8-9, Jesus. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Mateus 24:6-8, 21 e 29. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Lucas 21:36. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo, paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como o venhador do parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. 1 Tessal 5:1-3. Pedro. Ora, os céus que agora existem, e a terra, pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os seus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. 2 Pedro 3, 7-13. Pietro Baldi, na mensagem de Natal, assim registra o pensamento de sua voz, seu mentor espiritual. O vosso progresso científico tende a tornar-se tão hipertrófico, porque não contrabalançado por um paralelo progresso moral, que o equilíbrio não poderá ser mantido nos acontecimentos históricos. Tem crescido e crescerá cada vez mais, sem precedentes na história,
o domínio humano sobre as forças da natureza. Um imenso poder terá o homem, mas ele para isso não está preparado moralmente, porque a vossa psicologia é, em substância, infelizmente, a mesma da tenebrosa Idade Média. É um poder demasiadamente grande e novo para vossas mãos inexperientes. Eu percebo um aumentar de tensão, lento, porém constante, que preludia o inevitável explodir do raio. Essa explosão é a última consequência, mesmo de acordo com a vossa lógica, de todo o movimento. Desproporção e desequilíbrio não podem durar, a lei quer que se resolvam num novo equilíbrio. Assim como a última molécula de gelo faz desmoronar o iceberg gigantesco, assim também de uma centelha qualquer surgirá um incêndio. A destruição, porém, é necessária. Haverá destruição somente do que é forma, incrustação, cristalização, de tudo que deve desaparecer, para que permaneça apenas ideia, que sintetiza o valor das coisas. Um grande batismo de dor é necessário, a fim de que a humanidade recupere o equilíbrio, livremente violado, grande mal, condição de um bem maior. Depois disso, a humanidade, purificada, mais leve, mais selecionada por haver perdido seus piores elementos, reunir-se-á em torno dos desconhecidos que hoje sofrem e semeiam em silêncio, e retomará, renovada, o caminho da ascensão. Uma nova era começará, o espírito terá o domínio e não mais a matéria, que será reduzida ao cativeiro. Então, aprendereis a ver-nos e escutar-nos, desceremos em multidão e conhecereis a verdade. Já na mensagem do perdão, são tão sublimes os conceitos exarados que o Baldi envia a Ernesto Bozano, perguntando-lhe se, pelo texto, seria possível identificar a entidade comunicante. Responde o conceituado pesquisador italiano de ciências psíquicas: parece-me que dela transparece claramente quem é que se manifesta. Deus, perdoa-os, não sabem o que fazem. Por vós me deixaria crucificar outra vez. Não querais renovar-me as angústias do Getsemane. Infere-se que deve tratar-se nada menos que de Jesus Nazareno. Eis o tópico desta mensagem que nos interessa neste comenos. Homens, tremei. É supremo momento. É por motivos supremos que do alto desço até vós. Escutai-me, o mundo será dividido entre aqueles que me compreendem e me seguem e aqueles que não me compreendem e não me seguem. Ai destes últimos. Os primeiros encontrarão asilo seguro em meu coração e serão salvos. Sobre os outros a lei, não mais compensada pelo meu amor, descerá inelutavelmente e eles serão arrastados por um vendaval sem nome para trevas indescritíveis. Tremei, porque quando eu já não for o amor que perdoa e vos protege, serei o turbilhão que tempestua, serei o desencadear dos elementos sem pés, serei a lei que, não mais dominada pela minha vontade, trazendo consigo a ruína, inexoravelmente explodirá sobre vós. Ó vós que me admirais, tímidos, no ímpeto da tempestade, admirai-me, antes, no poder que tenho de fazer-me humilde para vós, no saber de ser do meu elevado reino a vossa treva, admirai-me nessa força imensa que possuo de constranger meu poder a uma fraqueza que me torna semelhante a vós. André Luiz, transcrevendo palavras de Eusébio. Nos séculos pretéritos, as cidades florescentes do mundo desapareciam pelo massacre, ao gládio dos conquistadores sem entranhas, ou estacionavam sob a onda mortífera da peste desconhecida e não atacada. Hoje, as coletividades humanas ainda sofrem o assédio da espada homicida, e chuvas de bombas arremetem contra populações indefesas. Vossos caminhos não parecem percorridos por seres conscientes, mas semelham-se a estranhas veredas, ao longo das quais tripudiam duendes alucinados. Como fruto de eras sombrias, caracterizadas pela opressão e maldade recíprocas, em que temos vivido, odiando-nos uns aos outros, vemos a terra convertida em campo de quase interminas hostilidades. Homens e nações perseguem o mito do ouro fácil,
Criaturas sensíveis abandonam-se aos distúrbios das paixões, cérebros vigorosos perdem a visão interior, enceguecidos pelos enganos da personalidade e do autoritarismo. Empenhados em disputas intermináveis, em duelos formidantes de opinião, conduzidos por desvairadas ambições inferiores, os filhos da terra beiram-se de novo abismo, que o olhar conturbado não lhes deixa perceber. Humberto de Campos, em mensagem ditada em 2 de janeiro de 1937, faz a seguinte narrativa. Os grandes espíritos, que sob a tutela amorosa de Jesus dirigem os destinos da humanidade, reuniram-se há pouco tempo, nos planos da erraticidade, para discutirem o método de se estabelecer o gênio da paz na face da terra. Resumamos. Essa divina pleiade repassou a história da humanidade, desde as eras mais remotas aos tempos atuais, concluindo que, após tantas lutas e sofrimentos, provavelmente chegara a hora do gênero humano ver estabelecido em seu seio a era de paz profetizada por Jesus. E, ato contínuo, enviaram ao mundo um mensageiro com a missão de investigar a possibilidade da consecução desse grande projeto. O solícito enviado celeste emergiu na atmosfera fumarenta da Terra e, depois de percorrer todas as nações e atestar o deplorável estado de miséria moral e belicosidade em que se encontravam, retornou abatido e desesperançado às regiões superiores, apresentando de tudo circunstanciado relato, em reunião, às entidades veneráveis que ouviam com penoso assombro. A essa altura, quando a confusão de vozes se estabelecia no recinto iluminado, onde se reuniam as falanges espirituais do infinito, o gênio da verdade, que era o supremo diretor desse conclave angélico dos espaços, exclamou gravemente: Calai-vos, meus irmãos. Ninguém, na terra, poderá colocar outro fundamento a não ser o de Jesus Cristo. A evolução moral dos homens será paga com os mais penosos tributos de sangue das suas experiências. As criaturas humanas conhecerão a fome, a miséria, a nudez, a carnificina e o cansaço, para aprenderem no amor daquele que é o jardineiro divino dos seus corações. Transformarão as suas cidades prestigiosas em ossuários apodrecidos, para saberem erguer os monumentos projetados no Evangelho do Divino Mestre. Chega de mensagens, de arautos e mensageiros. No fumo negro da guerra o homem terá a visão deslumbradora da luz maravilhosa dos planos divinos. Emmanuel. Irmãos, entrelaçai os braços e uni corações, em torno do caminho, da verdade e da vida. Tormentas de dor rondam os castelos da vaidade humana e gênios escuros do morticínio secam-se das moradias sem alicerces. Os monstros que devoraram as civilizações dos persas e dos assírios, dos egípcios e dos gregos, dos romanos e dos fenícios espreitam a grandeza fantasiosa dos vossos palácios de ilusão. Os oráculos que prognosticaram queda e ruína em Persépolis e Babilônia, Tebas e Atenas, Roma e Cartago pronunciam angustiados vaticínios em vossas cidades poderosas. Povos mortíferos do ódio e da ambição desregrada multiplicam-se no oxigênio terrestre, predizendo misérias e desolação. Trazem a fome e a peste em novos aspectos, desorganizando-vos a vida e desintegrando-vos os celeiros. Todos vivemos tempos dramáticos de prece, expectação e vigília. São chegados os tempos em que as forcas do mal serão compelidas a abandonar as suas derradeiras posições de domínio nos ambientes terrestres, e os seus últimos triunfos são bem o penhor de uma reação temerária e infeliz, apressando a realização dos vaticínios sombrios que pesam sobre o seu império perecível. Ditadores, exércitos, hegemonias econômicas, massas versáteis e inconscientes, guerras inglórias, organizações seculares, passarão com a vertigem de um pesadelo. A vitória da força é uma claridade de fogos de artifício. O século que passa efetuará a divisão das ovelhas do imenso rebanho. O cajado do pastor conduzirá ao sofrimento na tarefa penosa da escolha e a dor se incumbirá do trabalho que os homens não aceitaram por amor,
Uma tempestade de amarguras varrerá toda a terra. Os filhos da Jerusalém de todos os séculos devem chorar, contemplando essas chuvas de lágrimas e de sangue que rebentarão das nuvens pesadas de suas consciências enegrecidas. Condenada pelas